parei aqui para tomar um café e aí eu lembrei aqui que na última terça-feira um amigo me mandou a seguinte mensagem: Ronald, eu preciso falar com você urgente. A gente já se conhece há um certo tempo. Eu sei que ele é um empresário daqueles que não nasceu em berço de ouro. Ele construiu no berço, ele aguentou impostos, funcionários, clientes, crises, madrugadas em claro, a realidade de todo brasileiro empreendedor, né? E por fora, eu sei também que ele sempre pareceu ser uma pessoa muito firme, né? Mas quando a gente se encontra pessoalmente, sempre ele me conta uma história que derruba inclusive essa máscara que ele sustenta, e aí eu consigo ver no olho dele quando a pessoa está cansada de verdade. E aí eu convidei ele para tomar um café, por isso que eu lembrei dessa história agora, enquanto eu estou tomando um café. E aí ele me falou o seguinte, falou: olha, Rona, eu vou fechar a empresa. E me contou ali os motivos pessoais e tal. E eu não respondi rápido, porque essa frase na boca de um empresário, ela não é uma frase, ela é uma derrota íntima. Praticamente um luto, né? A empresa, ela vira a identidade dele, vira o nome dele, vira o orgulho dele, vira o filho dele, vira a prova de que ele era capaz. E quando você fecha, parece que você está fechando ali praticamente a tampa do caixão, né? Um pedaço de você está indo junto. Aí chegou um determinado ponto, eu perguntei para ele: olha, mas deixa eu te perguntar aqui, tá dando prejuízo? E aí ele riu daquele jeito meio amarelo. E aí ele falou assim: olha, o lucro virou praticamente lembrança. Eu trabalho para manter a estrutura e eu não estou vivendo, eu estou sustentando um monstro. Praticamente foi essas palavras que ele usou. Aí veio a parte que eu já sabia que viria, né? Quando ele me perguntou assim: eu estou pensando em focar exclusivamente no trade. E para quem não sabe, há um pouco mais de 3 anos eu fiz uma migração, onde eu trabalhava como executivo no mercado financeiro. E apesar de trabalhar no mercado, eu não vivia exclusivamente do trade, mas tem um pouco mais de 3 anos que eu fiz essa migração para viver exclusivamente do trade. E aí, essa é a encruzilhada que muita gente chega sem perceber. Porque quando o mundo aperta, o cérebro ele vai procurar uma saída rápida. E trade, para quem está desesperado, parece exatamente isso, uma porta secreta. E aí eu olhei para ele e falei do jeito que, inclusive, eu costumo falar aqui com vocês na internet. Falei o seguinte para ele: olha, se você quer fazer trade, eu não vou te mentir, dá para viver disso, mas se você entrar nisso como fuga, você vai se quebrar e vai acabar piorando a sua situação. Aí ele tentou explicar, como todo mundo que conversa comigo tenta explicar ali os seus motivos, né? Ele me falou inclusive: não é fuga, eu não tô fugindo de nada, eu já acompanho e já tô fazendo estudos há muito tempo, eu curto o mercado. E aí eu tive que cortar ele na hora. Eu falei assim: olha, calma, eu acredito em você, acredito no que você está me falando, mas eu não acredito eu não acredito na sua pressa. Principalmente porque eu tô vendo o que tá por trás, né? Você tá me contando aqui a história e eu tô percebendo uma ferida. E essa ferida, você tomar uma decisão com essa ferida, é praticamente você tomar uma decisão com raiva. E no mercado a raiva, a gente sabe que ela custa caro, né? Só quem já sentou na frente do computador para abrir um trade nervoso sabe o que acontece, né? Raiva e nervosismo andam de mão dadas. E aí ele ficou em silêncio, falou que definitivamente o estado mental dele não era um dos melhores, mas que ele não podia ficar parado, né? E aí eu falei para ele o seguinte, falei: olha, você não precisa ficar parado, você precisa primeiro colocar os pés no chão, você precisa ficar lúcido. E aí eu perguntei para ele se alguém já tinha perguntado isso, inclusive, né?
mas isso resolveria metade dos nossos problemas ali naquele momento, né? Falei assim, olha, alguém sabe, esposa, parente, irmão e tal, qual o capital real você tem hoje para você alocar ele no mercado? Você acha que você consegue tirar esse capital desse fechamento da empresa? E aí ele me falou um número, e por questão de respeito não vou expor o número, mas era um número significativo, né? Era um número significativo. Então não era fiquei sem nada, era ainda dá para escolher o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. E para algumas pessoas, muito dinheiro é $1 milhão. E para muitas pessoas, muito dinheiro é $10 mil, né? Então, foi quando eu dei a recomendação que, na minha opinião, vai mudar o jogo dele, né? E que muita gente vai achar radical. Eu falei para ele o seguinte, olha, pega o máximo do capital que você conseguir, enfim, vende os equipamentos, passa a empresa, pega o máximo de capital que você conseguir, fecha do jeito certo, com tudo tudo de forma regularizada, e saia do Brasil por um tempo. Aí ele arregalou o olho assim e me perguntou, pô, sair do Brasil, né? E eu comentei com ele, eu falei, olha, a gente é amigo há um tempo, né? Você sabe que tem mais ou menos 3 anos aí que eu tomei a decisão de sair do Brasil e eu não me arrependo disso. E aí eu falei, sim. E você não tá fugindo de nada. Mas é uma oportunidade para você comprar tempo. E tempo ele vai te trazer paz, né? Um dos motivos, inclusive, quando eu decidi, junto com a minha família, me mudar do Brasil e ir morar na Europa, eu tinha várias opções de lugares para morar, inclusive. Podia morar na Suíça, podia morar na Espanha. Mas o meu objetivo era... Eu vivia uma rotina de trabalho muito agressiva que não me permitia ter tempo para eu fazer o que eu queria. Então, eu ganhava significativamente bem, para os padrões de um brasileiro, mas eu não estava feliz com os resultados que eu estava tendo, e não eram resultados financeiros, né? Aí eu expliquei para ele, né? Eu falei assim, olha, o problema não é só a sua empresa, né? Na verdade, ele comentou comigo, né, que o problema era o ambiente, os custos, a rotina que ele levava, era a sensação de estar numa espécie de esteira rolante que só ia acelerando, e ele não precisava mais dessa adrenalina para viver. Ele queria um lugar onde o custo de errar fosse menor. A gente está falando, inclusive, abrir um parênteses aqui, de uma pessoa com um pouco mais de 30 anos de idade, tá? Casado, pai de família, uma família pequena, mas uma família com uma estrutura pequena, né? E aí eu expliquei para ele o seguinte, falei, olha, se eu tivesse desenhando, como se eu estivesse desenhando ali numa mesa, né? Eu expliquei para ele o seguinte, se você ficar aqui, você vai tentar manter o padrão de vida que você tem, vai tentar manter o seu status, vai tentar manter a imagem de empresário que de repente virou um trader bem sucedido. Isso te coloca numa posição maldita. Você vai operar por obrigação, para outras pessoas te reconhecerem. Aí ele me perguntou, e fora? Né? Eu falei assim, olha, fora, eu vou te dizer como é que funciona fora. Fora ninguém te conhece. Fora, com um custo de vida moderado, da forma que eu levo a minha vida, inclusive, você compra as coisas mais valiosas do mundo. Você vai ter margem, você vai conseguir viver com menos, você vai conseguir respirar, você pode até inclusive montar um planejamento de trade sem desespero. Aí ele soltou essa, né? Você tá falando como isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Aí eu achei graça. E aí eu falei pra ele que não era fácil, mas simples. E simples não é confortável. Inclusive mostrei pra ele que eu era a prova viva disso, né? Aí eu falei
que é a parte que ninguém conta, no caso, né? Porque não dá hype, inclusive, na história. Eu falei pra ele, olha, o trade, ele não é só sobre ganhar, tá? É sobre você não morrer no mercado. E aí, eu propus um plano pra ele como amigo, né? Inclusive, faço isso com todos os meus amigos. Não sei se você já percebeu, mas todos os meus vídeos têm meu WhatsApp na descrição dos meus vídeos. Você pode me chamar aqui, a gente pode trocar uma ideia. E aí eu falei pra ele o seguinte, olha, divide o teu capital em 3 caixas, como se fosse 3 contas, né? A primeira caixa é a caixa da vida. Você vai separar uma reserva para a vida, de verdade, então meses e meses, para garantir ali seu aluguel, comida, saúde, tudo que você precisa. Essa grana, ela não entra no mercado nunca. Você não vai colocar ela em risco, tá? Ele tentou até negociar, dizendo, mas se eu colocar tudo para render, e aí eu já cortei ele e falei, olha, se você colocar tudo no mercado, você não vai estar operando, você vai estar implorando, e o mercado ele vai destruir essa tua ideia em 2 tempos. A segunda caixinha de dinheiro seria a caixinha do trade, é o capital que você aceita arriscar no processo, não é o capital que você precisa para se sentir seguro, é o capital que, se der errado, a sua vida continua, tá? Principalmente nesse processo inicial, onde por mais que ele tenha uma consciência do que ele está fazendo, por mais que ele faça parte de um grupo de estudo onde eu acabo liderando esse grupo, mas a gente está falando de mercado de renda variável. Então a nossa maior garantia é o tempo, e se você interromper o processo que te dá a garantia, você perde a garantia. A terceira caixinha seria a caixinha do patrimônio, né? Então, uma parte vai para as coisas mais conservadoras, por exemplo, para não deixar o teu futuro pendurado na tua performance de tela. Você precisa e você não precisa provar nada para ninguém. Nesse momento eu abri um parêntese, né? E eu falei para ele, inclusive eu não tenho essa terceira caixinha, tá? Eu só tenho as 2 caixas primeiras, que é a caixa da vida e a caixa do trade, principalmente porque toda a minha vida eu me dediquei ao mercado financeiro e a chegar nesse momento e focar no trade, por exemplo, né? Então, essa caixinha do patrimônio, eu estimo que ela vai chegar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, inclusive, né? Aí ele ficou calado de novo, porque quando você fala separa, você tá falando aceita limites, e limites dói no ego de quem sempre resolveu tudo na força do ódio, do braço, como um bom empreendedor brasileiro. Aí eu entrei na parte que é a mais importante, né? Falei o seguinte pra ele, agora me escuta, olha, você vai sair do Brasil e isso não vai resolver a tua cabeça. Você vai levar junto com você a maior parte dos seus problemas. Se você for impulsivo aqui, vai ser impulsivo em qualquer lugar do mundo. A mudança geográfica, ela só vai te dar um presente, ela vai te dar menos pressão, mas ao mesmo tempo você vai ter que ser mais disciplinado, você vai ter que construir mais coisas, né? E aí eu falei do jeito que eu queria que tivessem falado comigo lá atrás. Você vai começar como um iniciante, mesmo sendo um empresário com experiência, mas você vai começar como iniciante, porque o mercado ele não respeita currículo, ele não acredita no teu currículo. Eu sou a prova viva disso, inclusive, também, né? Aí ele deu uma risada curta, meio ofendido, meio aliviado, e aí ele me perguntou assim, então você está dizendo que eu vou tomar porrada, né? Eu falei, sim, ainda bem que você entendeu, mas você vai tomar porrada barata, e isso é o que vai te salvar, porque a grande tragédia dos aspirantes a trader é querer começar grande, e não é esse o objetivo. Então, ele acha que capital grande compra maturidade, não compra. Capital grande só amplifica o seu estrago, principalmente se você não tem experiência. Aí a conversa virou quase um pacto, né? Eu falei assim para ele, ó, você vai
para um lugar com custo moderado. Você monta uma rotina simples, horário de análise, horário de operação, limita ali os seus trades, limita a sua perda diária, faz uma revisão semanal constante de tudo isso e vida real fora do gráfico, né? Vai viver a sua vida quando você sair da frente do computador. Aí ele me perguntou, e se eu falhar? Aí eu respondi para ele, falhar não é perder. Falhar é insistir sem método. Então, assim, errar vai acontecer, é óbvio, mas vai errar dentro de um plano. E isso é totalmente diferente, né? Na outra semana, ele fechou o que precisava fechar do jeito certo, sem loucuras, e conversou com um contador, advogado, organizou ali a papelada toda, e tomou a decisão. E eu acredito que eu fui muito claro com ele, né? Falei para ele, olha, não começa a tua nova fase com gambiarras, né? Gambiarra mental vira gambiarra no trade, gambiarra na vida, e aí é uma bola de neve. E aí, um tempo depois, ele me mandou uma foto, né? Não foto de lucro de conta de trade, não foto de carro, não foto de histórico positivo, mas uma foto simples de um caderno aberto, cheio de anotações, em cima de uma mesa pequena, perto de uma janela. E tinha uma mensagem nessa foto, a mensagem era o seguinte, era tipo assim, pela primeira vez em anos eu tô respirando. Alguma coisa assim. E essa é a parte que pouca gente entende. Às vezes a virada não é ganhar mais, é parar de sangrar. E no caso dele, ele não virou um trader milionário, nem do dia para noite, nem tá virando. Ele virou alguém mais perigoso, alguém que consegue esperar, alguém que não precisa se provar, alguém que entende que o objetivo não é fazer dinheiro rápido, e sim construir uma máquina de decisões que aguente anos. E aí eu fecho aqui essa história com vocês, que já está dando a minha hora, com a mesma frase que eu falei para ele na mesa ali naquele dia. Se você tiver capital, reduzir o custo de vida e construir um processo, você compra tempo. E tempo no mercado é a nossa garantia. Eu sempre falo isso para vocês, né? A maior garantia no mercado é o tempo. No fim, não foi só sobre sair do país, só sobre sair do Brasil, foi sobre sair daquela situação de urgência, porque quando você está operando para sobreviver, você vai agir como alguém em guerra. Mas quando você opera com margem, com paciência, com tempo, aí você começa a operar como um profissional. E aí é que o jogo muda. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar esse like e se inscrever no canal para compensar essa vergonha que eu tô passando em público aqui gravando esse áudio para você. Obrigado por todo mundo que ouviu. Valeu, falou, tamo junto e até o próximo. Fui!